Uma decolagem mal sucedida em Buenos Aires deixa investigadores perplexos. Para mim, isso foi sem precedentes. Saia disso! Saia disso! Um erro chocante Estamos presos nisso! está por trás da queda fatal do voo 587 da American Airlines. E quando o voo 3407 da Continental Connection entra em stall, a reação da tripulação é desconcertante. Eles não oposto do que deveriam fazer. Pilotos comerciais passam por centenas de horas de treinamento e testes. Ainda assim, pilotos experientes cometem erros básicos. Erros básicos não ocorrem necessariamente apenas com pilotos novatos. Eles podem acontecer com os pilotos mais experientes. Especial de Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Queda de avião após 11 de setembro. São 8h30 da noite, no aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires, Argentina. Vento 020 em 5, altímetro de 30,10. A tripulação do Boeing 737 se prepara para a decolagem. O avião é operado pela companhia aérea LAPA, da Argentina. Você fez? Com licença. Não. Comandante? Oi. O comandante do voo 3142 da LAPA é Gustavo Weigel. Ele é um piloto experiente que voa há mais de 20 anos. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Só esperando combustível. O copiloto Luiz Echeverri tem mais de 500 horas no 737. O combustível exigido era de 8.500 quilos transferidos para as asas. O voo desta noite é de um pouco mais de 1 hora. O destino, a cidade de Córdoba, a 640 quilômetros a oeste de Buenos Aires. Juntos com os pilotos, 3 comissários de voo e 95 passageiros estão a bordo. Iniciar a lista de verificação. Iniciar lista de verificação. A tripulação está fazendo os últimos preparativos para a decolagem. Preparativos da cabine. Concluídos. A relação entre a tripulação parecia ser muito próxima. Era como se fossem amigos. Vocês deveriam ir jantar em Córdoba. Uma boa ideia. E o que eu levo? Podem levar sorvete. Só faltam alguns segundos. É melhor sentar e pôr o cinto. Tudo bem, gente. Foi um prazer. Até mais. Liberado para decolagem, Lapa 3142. Decolando. O voo 3142 acelera na pista. Quando o avião decola, logo fica aparente que alguma coisa está errada. O avião começou a decolar e imediatamente ele começou a tremer como se fosse se despedaçar. Todos viram que tinha alguma coisa errada. Avançando a quase 300 km por hora. O 737 desce violentamente de volta ao chão. E agora está indo direto para uma estrada movimentada e para uma fábrica de gás industrial. Para! Foi muito rápido. Eu olhei para os meus amigos e então coloquei a cabeça entre as pernas. Não! O avião atravessou uma estrada movimentada do nada. Matou pessoas que estavam trafegando com... O Boeing se choca contra a fábrica de gás. Dava para sentir o calor intenso. Era sufocante. E eu precisava sair, mas não conseguia abrir o cinto de segurança. Equipes de resgate correm para o local.
Mas os sobreviventes a bordo não têm muito tempo. O fogo ameaça consumir o avião inteiro. E na hora que eu senti... disse, saia. Apesar de gravemente ferida, Marisa Beiro tem sorte de sobreviver. O acidente matou 60 passageiros, 3 tripulantes, incluindo os 2 pilotos, e 2 pessoas em terra. É um desastre diferente de tudo que Buenos Aires já tinha visto antes. Foi uma calamidade enorme. Atingiu automóveis, atingiu uma fábrica de gás natural. Tem muita fumaça, está difícil de ver alguma coisa. Horácio La Rosa é um investigador sênior da Unidade de Investigação de Acidentes da Argentina. Você tenta se concentrar no trabalho e procurar por detalhes que mais tarde podem ser mais difíceis de encontrar depois que as equipes de resgate terminam o trabalho. Nenhum piloto sobreviveu. Entendi. Qualquer esperança de descobrir o que deu errado está nos destroços. Como o 737 é um avião americano, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos se junta à investigação. Iremos ajudar no que vocês precisarem. Existia uma enorme tensão pública e muito apoio para tentar resolver isso de forma rápida e definitiva. Uma das grandes questões era como aquele avião foi sair da pista, ainda mais na decolagem. Olha aqui. As asas do avião revelam a primeira pista para os investigadores. Eu pude observar com alguns dos meus colegas que verdadeiramente os flaps do avião não pareciam estar estendidos. Vamos tirar esse pedaço de asa daqui. Na decolagem, os pilotos devem sempre deixar os flaps das asas estendidos. Os flaps aumentam a área da asa e, consequentemente, a sustentação do avião. Sem eles, um 737 totalmente carregado não consegue sair do chão. Os flaps estavam recolhidos durante o acidente ou não foram sequer acionados? Quando você vê alguma coisa que está fora do lugar, comece a se perguntar o que aconteceu. Alguém acionou os flaps ou alguma intervenção eletrônica ou hidráulica que fez com que os flaps se acionassem? Precisamos estudar todo o sistema. Enquanto isso... pode levar. A equipe no local recupera as caixas pretas do avião. Os gravadores de voo na investigação de acidentes são de extrema importância. Mas elas estão muito danificadas e são imediatamente enviadas para Washington para serem consertadas. Houve muita pressão para recuperar o gravador de voz da cabine e as informações do gravador de voz bem rápido. Em um hangar próximo, os investigadores examinam com cuidado cada fio, engrenagem e parafuso dos flaps. Os atuadores parecem bons. Eles se concentram em uma parte que controla o movimento dos flaps. O jack screw, que funciona como um macaco usado para levantar um carro. Ao girar, ele move uma porca que estende ou recolhe os flaps. Essa porca viaja ao longo do eixo. Ela para em vários lugares para indicar vários graus de extensão dos flaps. Nós descobrimos que as porcas do parafuso estavam na posição recolhida. A alavanca dos flaps na cabine de comando confirma a descoberta. A alavanca está bem avariada, mas com certeza parece estar na posição de flaps para cima. Ficou uma marca com a alavanca na posição para cima. Aí, então, não havia chance alguma de ter se movido durante o acidente. A surpreendente descoberta revela que os flaps não foram estendidos. A configuração do voo 3142 para a decolagem estava toda errada. Investigadores perplexos discutem uma questão difícil. Como uma decolagem poderia ser feita com os flaps naquela posição?
Os investigadores querem saber como a tripulação experiente a bordo do voo 3142 decolou sem ter seus flaps estendidos. Não! A pergunta é, por que esse procedimento não aconteceu, sendo que ele é indispensável para o voo? Podemos ter os dados do FDR na tela? Os dados cruciais da Caixa Preta finalmente chegam de Washington. Os investigadores esperam que isso ajude a explicar o que aconteceu. Ótimo. Vamos para as posições dos flaps e o desempenho do motor. O gravador de dados de voo confirma as suspeitas. Sem flaps, teve o stall, eles levaram o avião até aqui. A 50 metros do final da pista, não tinha como eles pararem a tempo. Fica claro que os flaps não foram estendidos, mas não o motivo. Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine em busca de pistas. Então a resposta só poderia estar no gravador de voz. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Os investigadores começam ouvindo o que estava acontecendo logo antes da decolagem. Só esperando combustível. Então, além dele... Está interessado em mais alguém? Estou, mas você não o conhece. Faz tempo que não o vejo. O que eles ouvem da tripulação é surpreendente. A coisa toda está ficando complicada. Você está partindo meu coração. Não é apenas inesperado, mas totalmente não profissional. Aconteceu. É preciso ter uma cabine estéreo. Depois dos motores ligados, a até 10 mil pés, você fala apenas sobre procedimentos operacionais. Isso é para evitar distrações. Vocês deveriam ir jantar em Córdoba. É uma boa ideia. E o que eu levo? Podem levar sorvete. Tá bom. Iniciar lista de verificação. Iniciar lista de verificação. Conversaram sobre planos para um jantar juntos. Conversaram sobre suas vidas românticas. E isso junto com a lista de verificação. Sabe que eu estou com você nos momentos bons e ruins, né? Ainda bem que eu não sou que nem você. Conversa fiada. Você só fica comigo nos bons momentos. Preparativos da cabine. Concluídos. As verificações foram interrompidas e realizadas de forma incorreta. Os flaps fazem parte da lista de verificação antes da decolagem. Eles fizeram isso? Antigelo. Desligado. Acionadores de ignição? Parados. Pronto para taxiar 3142. 3142, pronto para taxiar. Charlie 5 para a pista 13. Charlie 5 para 13. Até uma tragada pode fazer mal à saúde. Obrigada. Eles estão fumando na cabine. Estavam dividindo um cigarro, sendo que fumar é proibido pela empresa. Não deveriam estar fumando na cabine. Não mencionaram os flaps. Estão começando a taxiar. É melhor se sentar e pôr o cinto. Tudo bem. O motivo pelo qual a tripulação não estendeu os flaps fica claro agora. Vamos lá, não demore. Eles estavam distraídos por seu comportamento displicente. Liberado para decolagem, lá para 3142. Mas o que os investigadores ouvem a seguir é ainda mais chocante. Aí está. É um alarme avisando a tripulação do erro. O som do alarme foi alto. Dava para ouvir perfeitamente no gravador de voz muitas vezes. Eu não sei por que o alarme está tocando. Parece que está tudo bem. Certo, pause. Como puderam ignorar isso? Como uma tripulação poderia esquecer de executar um dos procedimentos mais básicos de decolagem e ainda ignorar o alerta alto e persistente projetado para avisá-los sobre um grave erro? Eu acredito que eles não entenderam a importância desse alarme, que era absolutamente crítico para a decolagem. 65 pessoas perderam a vida porque a tripulação não estava prestando atenção no que fazia. Se o alarme disparou avisando que os flaps não estavam configurados corretamente, por que eles não fizeram alguma coisa? No relatório final, os investigadores enfatizam a necessidade de os pilotos sempre obedecerem à regra da cabine estéreo. Isso restringe a conversa da tripulação e ajuda a minimizar distrações durante partes importantes do voo.
Ao não manter a cabine estéril, não seguir a lista de verificações e não fazer exatamente... Mas às vezes, seguir uma disciplina operacional rígida ainda pode levar à catástrofe. Mesmo quando os pilotos estão seguindo os procedimentos corretamente, ainda podem cometer um erro básico. Saia disso! Saia disso! Apenas 9 semanas depois dos ataques de 11 de setembro, o aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, está cheio de novo. O voo 587 da American Airlines está com 251 passageiros com destino ao Caribe. Sua vez, verifique o leme. A tripulação está preparando o avião para a decolagem. Leme certo. Lista de verificação completa. Tudo bem. O comandante Ed States é um ex-piloto militar que entrou para a American Airlines 16 anos atrás. O copiloto Stan Mullen acumulou mais de 4.000 horas de voo e ele é quem pilotará hoje. Vento, certo. American 587, siga o Boeing 747 da Japan Air à frente. Seguir Japan Air, American 587. A rota do voo 587 passa sobre Jamaica Bay, em Nova York, antes de seguir para o sul, para a República Dominicana. O avião é seu. O comandante indicou que o copiloto seria o piloto nessa etapa do voo. O comandante o designou para pilotar o avião. Isso é rotina. É a escolha do capitão. American 587, Torre Kennedy. Cuidado. Esteira de turbulência na pista 31 esquerda. Taxiamento em posição e aguardando. Essa distância está boa? Vai ficar tudo bem depois da decolagem. Ficaremos a uns 8 quilômetros da turbulência quando estivermos no ar. A ideia é essa. Então tudo bem. Acionando. Obrigado, senhor. Veio girar. O voo 587 decola às 9h14 da manhã. American 587 Heavy. Suba e mantenha 13.000. Os residentes de Queens, Nova York, ouvem o som familiar das turbinas dos aviões. Sabe, aviões decolam e aterrissam. É uma coisa normal. Bem acima, um trecho de turbulência balança o voo 587. Nossa! Potência máxima. Você está bem? Estou bem. Segure, segure. Mais potência, por favor. 700 metros acima do solo, o desastre acontece. Oh, meu Deus. O avião está perdendo altitude e caindo. Mas o que é isso? O avião está com quase 31 mil quilos de combustível inflamável a bordo. O voo 587 cai em direção ao Queens, em Nova York. Estamos presos nisso! Saia disso! Saia disso! Começou a tremer com muita força, sabe? Aconteceu tudo muito rápido. No impacto, o combustível vira uma enorme bola de fogo, atingindo várias casas. O avião caiu no quintal e na rua e explodiu. Ah, meu Deus, é um avião! Parece uma zona de guerra. Todas as 260 pessoas a bordo morrem, e também 5 pessoas no solo. Muitos se perguntam, foi um acidente mesmo? Ainda estamos muito envolvidos na investigação do 11 de setembro. E imediatamente fiquei preocupado com o fato de poder ter sido outro ataque terrorista. Isso significa que o FBI, a NTSB, investigarão este acidente aéreo juntos. Esse acidente ocorreu tão perto da tragédia de 11 de setembro
que naturalmente tiramos conclusões apressadas. E depois nós tivemos que recuar e estudar as evidências com cuidado. Caíram de forma rápida e íngreme. Espero que não seja o que pensamos. A missão é responder a uma pergunta crucial. Foi terrorismo ou acidente? Qualquer evidência de uma bomba estaria nos escombros. O resto fica tudo aqui. Especialistas ficaram examinando todas as peças do avião para ver se tinha algum amassado que indicasse que a explosão havia ocorrido de dentro e empurrado tudo para fora. Mas o local do acidente e testes de resíduos de explosivos não revelam nenhuma evidência de que havia uma bomba a bordo. Logo descobrimos que, na verdade, não havia sido um ataque terrorista. Então, uma descoberta a 1.200 metros do acidente dá aos investigadores uma pista enorme. Encontramos o estabilizador vertical bem distante dali. O estabilizador vertical é encontrado na Jamaica Bay, entre o aeroporto e o local do acidente. O local diz aos investigadores que ele se partiu enquanto o avião ainda estava no ar. Esse foi um bom primeiro passo para nós. O estabilizador vertical faz parte da cauda. Juntamente com o estabilizador horizontal, é crucial para um voo estável. Não é possível voar sem isso, não tem como. O avião cai e não há nada que se possa fazer. Os investigadores do NTSB estão sob pressão para descobrir o que aconteceu com o A-300, uma das aeronaves mais populares do mundo. Como um estabilizador vertical cai assim? Eu era encarregado da investigação da NTSB naquela época, há mais ou menos 20 anos. E eu nunca tinha visto nada parecido. Os investigadores recorrem ao gravador de voz da cabine, esperando descobrir o que deu errado com o estabilizador. American 587, Torre Kennedy. Cuidado, esteira de turbulência na pista 31 esquerda. Taxiamento em posição e aguardando. Depois que a controladora de voo avisa sobre a esteira de turbulência, o copiloto... Tá boa? Vai ficar tudo bem depois da decolagem. Ficaremos a uns 8 quilômetros da turbulência quando estivermos no ar. A esteira de turbulência é causada pelo movimento do ar sobre e debaixo das asas. Quando as duas correntes de ar se encontram nas pontas das asas, elas se misturam e criam um poderoso vórtice que fica atrás do avião. Potência máxima. Você está bem? Oh, meu Deus! Os pilotos chegaram muito perto do avião que estava à frente deles. Oh, meu Deus! Os investigadores ouvem o copiloto Mullen pedir mais velocidade para ajudá-los a superar a turbulência. Segure! 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 Momentos depois, a catástrofe acontece. 15h58. É o estabilizador saindo. O avião foi abalado com a turbulência do avião que estava à frente. Soubemos, é claro, quando ouvimos as gravações de controle de tráfego aéreo, que o avião havia decolado 1 minuto e meio ou 2 minutos depois de um avião da companhia aérea japonesa, um Boeing 747. Dados de radar mostram que o voo 587 estava a uma distância segura. A turbulência estava fraca demais para oferecer perigo. Nem perto do que seria necessário para arrancar o estabilizador de um Airbus. Mas outro dado fornece uma pista vital. Movimentos frenéticos do leme. 11 graus à esquerda. 11 graus à direita. Vimos o leme de um lado para o outro na deflexão máxima. Várias vezes. Muito, mas muito rapidamente. Será que dá para arrancar o estabilizador do próprio avião? Os investigadores do NTSB se perguntam se os movimentos extremos do leme no voo 587 criaram uma força aerodinâmica tão forte a ponto de arrancar o estabilizador vertical. Precisamos determinar se esse movimento, em particular, seria
violento o suficiente a ponto de arrancar o estabilizador vertical. Normalmente, os pilotos movem o leme em apenas alguns graus para virar o avião. Mas o copiloto Stan Mullen estava movendo o leme de seu avião muito mais do que isso. Está pronto? Para descobrir mais, eles criam uma simulação de computador de um A300 e voam do mesmo modo que o copiloto Mullen, movendo o leme 11 graus de um lado para o outro 3 vezes. Com cada deflexão do leme, as cargas aerodinâmicas na cauda aumentam. Falha de componente. Pronto. Isso já daria. E foram essas cargas crescentes que causaram isso. Foi ele mesmo que fez isso. A descoberta finalmente explica o que aconteceu com o voo 587 da American Airlines. Mas não explica o motivo. Então, eliminamos vários itens e começamos a observar as ações da tripulação de voo com cuidado. Por que um piloto experiente moveria seu leme tão violentamente para sair da turbulência? Quando os investigadores conversam com pilotos que voaram com Mullen, eles fazem uma descoberta surpreendente. Sente-se. Começamos a suspeitar que o copiloto tinha exagerado. O que aconteceu? Ele tinha um histórico de agir de forma bem agressiva nas esteiras de turbulência. Há 7 anos. Ele movia o pedal do leme rapidamente para frente e para trás. O comandante disse que ficou chocado com isso. Ele sobrecarregou o leme. Ele disse, por que você fez isso? Por que você agiu desse jeito? Na declaração do copiloto, ele disse, eles nos ensinaram a agir desse jeito no treinamento. Quando os investigadores voltam sua atenção para o treinamento da American Airlines, ficam chocados com o que descobrem. Ensinam aos pilotos que uma pequena esteira de turbulência pode induzir a uma súbita inclinação. Determinamos que eles estavam fornecendo, sem querer, um treinamento errado aos pilotos. Isso nos levou à conclusão de que ele tinha exagerado. O copiloto Mullen foi treinado para acreditar que uma forte esteira de turbulência poderia causar um abalo catastrófico. Potência máxima. Você está bem? O comandante pergunta para ele, você está bem? E fica claro que o comandante não coloca a potência máxima. Na opinião do comandante, a potência máxima não era apropriada naquela situação. O copiloto começou a manobrar com o manche para trás e para frente, junto com o leme de um lado para o outro. Segure. Segure. O copiloto reagiu exageradamente com o leme. Ele não deixou o avião se estabilizar em uma posição ou outra. Parava um pouco e acionava. O leme ficou de um lado ao outro e criou cargas enormes na parte vertical da cauda. As ações do copiloto forçam o estabilizador vertical até que ele se parte com a pressão. Mas o que é isso? Saia disso! Saia disso! Saia disso! Depois do acidente, a American Airlines altera seus procedimentos de treinamento para a esteira de turbulência. Depois que ficou claro que estavam dando treinamentos errados, a American Airlines acabou reformulando o programa para evitar esse tipo de acontecimento. A American Airlines modifica seu simulador de treinamento para ele ficar mais realista. Agora, eles ensinam aos pilotos a não usarem o leme em alta velocidade. Uma nova luz de aviso também é instalada na cabine, para ajudar a evitar que os pilotos exagerem no leme. Eu acho que o voo 587 foi um alerta para a indústria da aviação. Pilotos que acionam o leme em flexão total podem causar efeitos desastrosos.
Mas apesar das lições aprendidas com o acidente no voo 587 da American Airlines, um erro básico causa um desastre 7 anos depois. Trem de pouso. Acionado. Trem de pouso. Jesus! Foi uma das cenas mais horripilantes que eu já vi na minha vida. O voo 3407 da Continental Connection, operada pela Colgan Air, vai de Newark, Nova Jersey, para Buffalo, estado de Nova York. Tem sido um voo agitado para o comandante Marvin Renslow. Ele está fornecendo orientação para uma nova copiloto. Rebecca Shaw, de 24 anos, está na companhia aérea há pouco mais de um ano. E agora ela deve decidir se quer se tornar uma comandante. Eu não sei o que fazer com a promoção. Se você ficar aqui no Q400, não vai chegar a comandante. Certo. Se chegar, terá uma qualidade de vida melhor em relação a comprar uma casa e dá para se programar. Shaw treinou no avião que eles estão voando agora, um Bombardier Q400 feito no Canadá. 45 passageiros estão a bordo. O voo 3407 segue em direção a noroeste por sobre o estado de Nova York. A viagem dura apenas 53 minutos. A visibilidade é fraca e há a previsão de neve e ventos moderados em Buffalo. Senhores passageiros, aqui é a copiloto da cabine. Neste momento estamos a cerca de 15 minutos de Buffalo, que está com bastante neblina, nevando um pouco. Peço a todos que permaneçam em seus assentos para que as comissárias possam fazer os preparativos para a aterrissagem. Conforme vão chegando na aproximação, os pilotos preparam o avião para o pouso. Trem de pouso. Acionado. Trem de pouso. Ok, flaps em 15. Estender os flaps proporciona mais sustentação ao avião, permitindo que ele diminua a velocidade para a aproximação final. Jesus! De repente, o Q400 sai do controle. O comandante Renslow luta para controlar o avião. Mas parece que o avião tem vontade própria. Nossa! Aciona o trem de pouso! Aciona! É tarde demais. Agora o avião está em stall e Renslow não consegue recuperar o controle. Ai, vamos cair! O avião cai em uma casa em Clarence Center, uma cidade a 8 quilômetros do aeroporto de Buffalo. Todos os 49 passageiros e tripulantes morrem no impacto. Uma pessoa em terra também morre. A casa devastada e o avião viram um inferno em chamas. A altura das chamas era inacreditável. Obviamente, por causa do combustível do avião, e a área de detritos era muito grande. Era uma visão horrível. Os bombeiros trabalham incansavelmente durante a noite. A cena da manhã é de total devastação. Clint Cruikshanks da NTSB. Posso começar a olhar? Sim. Clint Cruikshanks é um dos primeiros investigadores do caso. Quando chegamos ao local, havia fogo. Era da tubulação de gás que vinha de dentro da casa. Os bombeiros apagavam o fogo e depois ele voltava a cada 2 minutos. Os investigadores esperam que as caixas pretas do voo forneçam respostas. Nós conseguimos. Quando pegamos os gravadores do avião, nós os pusemos num jato e eles foram levados para Washington para nossa sede. Nos laboratórios do NTSB em Washington, o investigador de sistemas Scott Warren analisa o gravador de voz da cabine, ou CVR, para determinar se existe indicação de algum problema.
Tem gelo no para-brisas? Ele descobre que 6 minutos antes do acidente, a tripulação do voo 3407 percebe um acúmulo de gelo no avião. Eu tenho do meu lado. Não tem do seu? Ah, tem. Ai, tem muito gelo. O gelo pode ser uma ameaça mortal para qualquer avião. Se um avião tiver gelo, ele terá mais arrasto, então será necessário mais potência para manter uma certa velocidade no ar. Quando o gelo se acumula na asa, isso aciona peso ao avião, mas o mais importante é que ele muda a forma da asa. E é a forma curva da asa que cria a sustentação. Então, se características de sustentação do avião mudarem, fica mais difícil de voar. Flaps em 15. O CVR revela que apenas alguns minutos depois de a tripulação detectar gelo, um dispositivo chamado vibrador de manche é acionado. É um aviso para os pilotos de que o avião está perdendo velocidade no ar. Se não acelerarem, o avião vai entrar em stall e cair. Scott Warren sabe que o Q-400 possui um sofisticado sistema de degelo. Para evitar o acúmulo de gelo, o avião tem membranas de borracha ao longo da parte frontal das asas, chamadas bolsas pneumáticas. Uma série de válvulas usa ar dos motores para inflar as bolsas e quebrar o gelo das asas. Estudar o gravador de dados, ou FDR, revelará se o sistema de degelo foi ligado. Sabemos pelos dados do FDR que o sistema de degelo foi acionado pela tripulação e que ficou ligado durante a maior parte do voo. Os pilotos haviam ligado os mecanismos de degelo, mas eles estavam funcionando corretamente? Para responder a essa pergunta, os investigadores vasculham as pilhas de destroços carbonizados até encontrarem... E, pelo que vimos, todas elas estavam funcionando corretamente. Se o gelo não derrubou o voo 3407, o que mais fez o avião entrar em stall, cair e matar 50 pessoas? Os investigadores sabem que as condições de congelamento não foram tão ruins a ponto de derrubar o voo 3407 da Continental Connection. Alguma outra coisa deve ter causado a perda repentina de velocidade. O investigador do NTSB, Scott Warren, sabe que o avião estava voando a 131 nós quando o vibrador de manche foi acionado. Velocidade mais que suficiente para permanecer no ar. Ok, flaps em 15. Quando o vibrador do manche foi acionado? Jesus! Não necessariamente estavam prestes a entrar em stall. Ainda faltavam uns 20 nós para o stall. Essa nova revelação aprofunda o mistério do voo 3407. O aviso de stall foi acionado quando o avião não estava em perigo de desacelerar para uma velocidade de stall. Os investigadores trabalham com o fabricante do avião para saber mais sobre a aeronave. Eles descobrem que o Bombardier Q-400 tem um recurso de segurança exclusivo, conhecido como um interruptor de velocidade de referência. O interruptor altera a velocidade no qual o aviso de stall do avião é ativado. É uma variável de velocidade? O comandante Renslow deveria ter ativado o interruptor antes de voar pelo tempo gelado. Quando você está em condições de congelamento e o gelo se acumula na asa, isso pode fazer com que a velocidade de stall seja maior. Então, o interruptor de velocidade faz com que o aviso aconteça mais cedo ou em uma velocidade maior. Esse interruptor, basicamente, muda as configurações de acionamento do vibrador. Diminuindo a velocidade do avião, o comandante Renslow teria sido alertado mais cedo do que o normal para acelerar e evitar uma situação de stall. Os investigadores encontram o painel do interruptor de velocidade de referência enterrado em camadas de detritos de colisão. Encontrei. E está na posição ativada. Acho que vamos pegar um pouco de gelo. Se Renslow e Shaw se lembraram de configurar o avião apropriadamente, ligando o interruptor de velocidade de referência, por que não perceberam que a velocidade era muito lenta para as condições de gelo?
Se você ficar aqui no Q400, não vai chegar a comandante. Certo. O CVR revela uma resposta de arrepiar. A tripulação conversou durante o voo todo, e dá para se programar. continuando durante a abordagem de aterrissagem. Uma violação da regra de cabine estéreo. Isso é outra coisa. E ele disse, você será promovido em 6 meses. E blá, blá, blá. Quando o vibrador de manche é acionado, a tripulação distraída é pega de surpresa. Jesus! Quando o vibrador do manche foi acionado, eles poderiam ter desligado o interruptor ou poderiam ter colocado o nariz para baixo e aumentado a velocidade. Usando dados dos gravadores de voo, os investigadores criam uma simulação de... Veja o que acontece logo depois que o vibrador de manche é acionado. Ela ilustra que logo depois que o vibrador de manche foi acionado, o avião subiu abruptamente. Essa ação diminuiu drasticamente a velocidade e, neste momento, o avião entrou em stall. Essencialmente, o avião entrou em stall aerodinâmico no qual não se recuperou. Ele se inclinou e atingiu o chão. Os investigadores ficam chocados. Os 2 pilotos deveriam saber como responder a uma das tarefas mais básicas de voo. Cada ação da tripulação durante os segundos críticos depois do aviso de stall agora exige um exame minucioso. Queríamos ver se o modo como eles pilotaram um avião foi o modo como foram treinados. Os investigadores vão mais a fundo nos dados do FDR para examinar como o piloto manobrou o avião depois que o vibrador de manche foi acionado. E o que Scott Warren descobre é impressionante. Em resposta ao vibrador de manche, o comandante Renslow deveria ter empurrado o manche para frente para baixar o nariz e ganhar velocidade. Mas o comandante, distraído, fez exatamente o oposto. Descobrimos que a tripulação, em vez de empurrar o manche, que é a resposta normal para o vibrador acionado, a tripulação estava puxando o manche ao invés de empurrá-lo. Isso colocou o nariz para cima, diminuiu a velocidade e fez o avião entrar em stall. O comandante Renslow errou em uma das manobras de pilotagem mais elementares, como se recuperar de um stall. Se a copiloto tivesse falado, você está em stall, aumente a potência, abaixe o nariz, o avião poderia ter sido recuperado. Do ponto de vista humano, é triste reconhecer que esse tipo de coisa aconteceu e a tragédia que isso causou. Concluiu-se que a falha do comandante Renslow em responder adequadamente ao aviso de stall foi a principal causa do acidente do voo 3407. Ele reagiu do pior modo possível e selou o destino do avião. Você recebe um aviso de stall e tem que tomar uma ação corretiva e sabe que a altitude é muito baixa. Você não tem muitas Não! Ai! Em alguns dos piores acidentes aéreos, encontram-se erros de incrível simplicidade. Mas o que é isso? Erros básicos não ocorrem necessariamente apenas com os pilotos novatos. Eles podem acontecer com os pilotos mais experientes.